Nesta videoaula, irei mostrar os dois senadores pastores que representam Pernambuco, que votaram na PEC da blindagem. Na verdade, na PEC da bandidagem. São eles, o pastor Eurico Silva e o bispo Océsio Silva. Francisco Eurico Silva é um pastor político da Assembleia de Deus, que está atuando como deputado federal desde 2011. Também temos outro deputado federal conservador, fundamentalista religioso cristão, o bispo Océsio Silva, que também é deputado de Pernambuco, que votou a favor dessa PEC da bandidagem. Aí vem uma questão aqui, dentre outras milhares de questões, mas aqui vou retratar apenas da questão religiosa cristã, a qual vem destruindo nosso país há aproximadamente 2000 anos. Quando nós olhamos e analisamos sujeito como este pastor Eurico Silva e Océsio Silva, como fundamentalistas religiosos cristãos, defensores da moralidade e da família tradicional conservadora, dentro de um contexto e cenário como este, onde votaram a favor de uma das mais covardias da política brasileira contra o povo. Na verdade, contra os seus próprios gados e ovelhas. Na votação da PEC da bandidagem, da facção criminosa bolsonarista organizada, onde eles estão se blindando contra a punição da justiça. Aí eu pergunto a você, você acha que esses traficantes da fé, no caso dos líderes religiosos cristãos, acreditam que existe um Deus ou um Jesus? Claro que não. Eles sabem muito bem de que não existe Deus algum ou Jesus algum. Por isso que eles cometem crimes constantemente. Por isso que eles cagam para esses personagens mitológicos religiosos. A mesa. Nesse momento eu gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. É uma honra poder falar aqui nesse dia que considero um dia de vitória para a Igreja Cristã Maranata. Igreja que com certeza jamais pensou em sua história passar pelo Calvário que passou e está passando. Mas eu me contento porque nobres pastores presentes aqui, lideranças da Igreja Cristã Maranata em todo o Brasil, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja do Senhor. Estamos na casa das leis, entre mim os nobres que ocupam esta mesa, aqui está a Bíblia. A Bíblia que muitos nessa casa estão lutando para que ela saia daqui. Mesmo que eles consigam tirar a Bíblia, porque existe uma afronta contra os evangélicos neste Brasil, isso é notório para todos, eles podem tirar a Bíblia, tirar os símbolos religiosos que são usados neste Brasil, mas eles jamais vão tirar Jesus do coração do povo que está enraizado pelo poder do Espírito Santo. Por isso que eles têm certeza de que Deus algum existe. Só são apenas criações humanas para manipular massas e com isso se beneficiarem. Isso é nítido e transparente. Só basta ver na prática do que os líderes religiosos fazem e cometem. Agora você vê sujeitos como este pastor Eurico Silva e esse bispo Océsio Silva, são líderes religiosos cristãos, onde tem um público de ovelhas e gados, seguindo eles nas igrejas por onde congregam. E o pior, que eles traem suas próprias ovelhas e gados na maior cara de pau e na maior tranquilidade. Por que os líderes religiosos cagam na boca das ovelhas e dos gados? Porque eles sabem que as ovelhas e os gados já são escravas deles, já são massa de manobras retardadas, que só servem para servir de escadas para levá-los ao poder e à luxúria. E enquanto o fumo grosso e grande entra com força nas ovelhas e nos gados. Olha, que Deus abençoe
todo o povo querido do nosso querido estado de Pernambuco. É um prazer para mim poder me dirigir a todo o povo desse querido estado. Um povo que tem duas coisas essenciais, a fé e a inteligência. E em cima justamente da fé e da inteligência, que eu convido você a obedecer um conselho de Deus. É isso mesmo, um conselho dado por Deus a Moisés através do sogro de Moisés. Você irá ler comigo, diz assim o texto sagrado, você pode ler aí, e tu, dentre o povo, quer dizer, dentre todo o povo de Pernambuco, procura homens, primeiro, capazes, depois, tementes a Deus, homens de verdade que odeiam a avareza. Conheço o bispo Océsio e conheço o bispo William há décadas, não é um dia, nem uma semana, nem um mês, são décadas que eu os conheço. E justamente por conhecê-los é que sei que eles se encaixam nesse conselho de Deus. Homens que odeiam a avareza, homens que temem a Deus, homens que são homens de verdade e capacitados para defender tanto o povo de Pernambuco como o povo brasileiro, para defender a fé e também a família. Então eu peço a você que está acompanhando esse vídeo, eu peço que no dia das eleições você vote para deputado federal no bispo Océsio, meu amigo bispo Océsio. Enquanto as ovelhas e gados estão louvando a um personagem mitológico que não pode fazer nada, ou seja, que não pode sequer dar um oi, os traficantes da fé estão ganhando milhões de dinheiro nas suas fortalezas, nas suas fazendas e mansões luxuosas. É por isso que os traficantes da fé não querem largar o osso. Por isso que eles morrem dizendo que Deus e Jesus existem. Porque eles sabem que o povo brasileiro é um povo doentio e dependente de mitologias religiosas. E as únicas armas poderosíssimas para manter a massa de manobra presa e mantendo eles na luxúria é acreditar e dizer que Deus ou Jesus existem. E o pior, que as ovelhas e gados desses traficantes da fé chamados de pastor Eurico Silva e bispo Océsio Silva vão dizer que eles estão certíssimos de ter votado na PEC da bandidagem, porque a lavagem cerebral é tão miserável na mente dessas ovelhas e gados que eles dão a vida pelos seus traficantes da fé. Agora vem cá, qual é o objetivo desses pastores ou líderes religiosos quererem se blindar? Com certeza, essas blindagens é para livrá-los da cadeia, da punição e poderem cometer crimes das mais altas periculosidades, principalmente os traficantes da fé, de roubar ainda mais o dinheiro das suas ovelhas e gados, de poderem matar e estuprar em praça pública e ficar por isso mesmo. Você acha que esses traficantes da fé estão preocupados com vida após a morte? Estão preocupados com o inferno? Eles não estão nem aí, seu idiota. Eles querem poder, dinheiro, luxúria, riqueza, porque eles sabem que essas merdas desses personagens mitológicos religiosos não existem. Porque o que vale nesse mundo é o dinheiro, o conforto, a luxúria e o poder. Porque eles veem com seus próprios olhos que crianças morrem agonizando de fome e não tem nenhum Deus ou Jesus que possa alimentar aquelas crianças. O que pode alimentar qualquer ser vivo e impedir que ele morra de fome é o dinheiro. Não é Deus ou Jesus algum. É por isso que os deuses desses traficantes da fé é o dinheiro. Porque é com o dinheiro que faz os seres vivos viver, ter energia para viver. Porque só conseguimos nos alimentar se tiver dinheiro para comprar alimentos
e isso ninguém pode negar. Na verdade, precisamos do dinheiro até para morrer, porque só descemos à sepultura se comprarmos o caixão e pagar a sepultura para sermos enterrados. Então, pare de ser idiota e massa de manobra, porque os traficantes da fé não estão nem aí para os seus Gasparzinho imaginário. Eles querem mais é que esses Gasparzinhos imaginários se ferrem. O que eles querem é poder e dinheiro, enquanto o fumo entra sem dó nas ovelhas e gados. Mas é isso, no próximo ano haverá eleição, e esses traficantes da fé estão dando lavagem cerebral nas suas ovelhas e nos seus gados para se elegerem novamente. Como as ovelhas e os gados não têm senso crítico, não têm pensamento crítico, são retardadas, votam neles de novo. Infelizmente, a maioria dos brasileiros não estudam para desenvolver o senso crítico. Vivem mantidas sobre uma bolha religiosa cristã que impede o desenvolvimento intelectual da população brasileira. Por isso que somos enganados e usados como massas de manobras nas mãos dos espertalhões e dos aproveitadores da fé alheia. Hoje em dia, os países ateus são referências e exemplos de cidadania e igualdade social, e principalmente de países de grande maioria no desenvolvimento da intelectualidade. A gente sabe que existem pessoas no Brasil que têm até doutorado, mas que ainda vive preso ou presa sobre a bolha religiosa, que ainda é manipulada e alienada pelos dogmas religiosos cristãos, porque durante toda a sua vida foi bombardeada pela religião cristã, através dos seus pais e familiares. Então, a probabilidade de uma criança se torne cristã no Brasil é de 100%, porque a religião predominantemente do Brasil é a religião cristã, infelizmente. E o pior, que estamos diante da maior facção criminosa organizada bolsonarista entre religião e política da nossa história contemporânea. Não vou dizer de todos os tempos, porque também existiu outras épocas ainda piores do que essa da nossa história contemporânea, principalmente na Idade Antiga e na Idade Média, ainda era pior da qual estamos vivenciando atualmente. Mas, se essas facções criminosas religiosas e políticas não forem destruídas, vamos chegar ao nível e ao fundo do poço do que era na Idade Antiga e na Idade Média. Na verdade, as religiões não são decididas por um Deus. Não são os deuses que escolhem as religiões para as pessoas. São as pessoas que escolhem os deuses e suas religiões. Como já dizia Karl Marx, a religião é o suspiro da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração e a alma de condições desalmadas. É o ópio do povo. Por hoje só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.